Para enviar para o Rafael que está aí. Vamos ver se começou a gravação. Bom, estamos gravando já. Só antes de a gente começar, Leandro, eu costumo sempre fazer um link com as próximas palestras, né? E a nossa próxima palestra será sobre xadrez e matemática, né? Eu queria aproveitar só, puxar o Carlos Carvalho, que está aí. Se pudesse dar uma palhinha do que a gente vai ver domingo que vem, Carlos? É possível? Bom dia. Bom dia a todos. Então, eu jogo xadrez desde a escola, da sétima série, que tem uns 12, 13 anos. Então, daí depois eu fiz magistério, né? Aí eu fiz graduação em matemática, né? Daí eu consegui fazer um mestrado e doutorado. Aí, nesse tempo a gente estudou bastante, né? Fiquei jogando xadrez, muitos torneios, e nessa palestra a gente vai falar um pouco de quais são as relações que eu pude encontrar nessas duas áreas, por exemplo, aquela falácia, né, que matemática é sempre exata, né? O xadrez também não, eu não acho que é sempre exato tanto o xadrez quanto a matemática, assim, eu vou até mostrar uns exemplos. Outras curiosidades, por exemplo, tem um xadrista que tem um jogador de xadrez que é tão bom em matemática e no xadrez também. E atualmente tem um grande mestre que ele é físico, só que eu não vou falar quem é, porque é surpresa dele. O cara ele é físico e ele é um jogador muito forte. O cara é formado ele é russo, eu vou dar uma dica só. O cara é russo e é formado em física. E é Olha aí. forte, fortíssimo. Ele entrou, ele é campeão mundial na equipe, medalha de ouro pela equipe da Rússia. Só o fato dele ter jogado na equipe da Rússia já é um fator bem. O currículo dele já não precisava de muitas apresentações, né? Mas vamos. Se você colocar no Google também, né? Se colocar xadrez e matemática, tem bastante artigo sobre o assunto, né? Tem muito conteúdo, véio. Dá para conversar bastante sobre isso. Eu mesmo, na graduação, tinha uma matéria de educação, né? Eu já falei um pouco. Foi até engraçado que daí eu era aluno do PET da matemática, a gente teve que dar um seminário, só que isso quando estava na graduação, né? Faz mais de 10 anos isso. O Direne estava na primeira fileira, cara. Cara, eu fui começar a falar do servidor de xadrez, que eu era administrador. Aí quando eu falei do servidor de xadrez, ele se apresentou, cara, quase levou um susto, assim, nossa, ainda bem que eu ia, bom, não vai dar pra falar mais mal, né, cara? Mas foi muito legal, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Ele tava na primeira fileira, assim, a sala tava cheia. Aí, nossa, cara, você, cara, que prazer dele. Ele assistiu a palestra lá, depois a gente ficou conversando. Foi uma lembrança muito agradável que eu tenho dele. Depois a gente conversou várias vezes depois lá na Federal. Não, mas é isso, espero que. Vamos ter bastante coisa para falar. Bacana. Não, o assunto é muito interessante. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer uma fala já sobre xadrez e matemática, e o assunto, aí fiz uma pesquisa sobre isso. O assunto é muito interessante. Então não percam. Domingo que vem, dia 27, xadrez e matemática, o nosso amigo Carlos Alberto. Antes só de começar, Salles, deixa eu só ver, estou vendo que o Rafael está aí. Rafael, você tá aí ou não? Opa, tô sim. Bom dia a todos. Bom dia. Se você pudesse só dar uma palhinha sobre a mudança que a gente está pensando em fazer para quinta-feira no Erbo, seria bom. Uhum. A gente está cogitando alguma atividade, né, para quinta-feira. Então a gente fez na quinta-feira passada, a gente fez a atividade de análise de partidas com o Daniel Leite. A gente achou que deu um quórum um pouco baixo. Não sei se foi por talvez se a gente tentar um pouco mais, não sei, vamos pensar, né? Mas conversando com o pessoal, a gente vai deixar a quinta-feira como um coringa, né, para testar algumas atividades. E aí, né, nessa quinta-feira, a gente está pensando em fazer um torneio de Chess 960. Ou Random, ou Fischer Random, o modo que você achar melhor, né? É aquele xadrez com as peças embaralhadas, né? Uhum. Acho que bastante gente gosta dessa modalidade fácil de jogar também, né? Não exige nada aí de conhecimento prévio.
Então, a não ser a questão de rock, mas isso a gente pode até explicar antes de começar o torneio, né? E por enquanto um torneio solto, né? Não vai ser uma Copa por enquanto, mas vamos tentar nessa quinta aí para ver se todo mundo anima, se fica interessante. E se for interessante, a gente dá continuidade, né? Até se vocês quiserem dar opinião agora aí, o que vocês acham? De jogar um random aí na quinta-feira, no mesmo horário do torneio de terça e quarta, né? Então dá sequência nas atividades. Acho que fica bem bacana. Qual que é a Bacana. opinião de vocês? Bacana. Podem até colocar no chat aí para a gente ter registrado isso, né? Isso. E, Uhum. e agradeço de novo ao Rafael pelo trabalho que ele está fazendo, toda a Copa de Irene, ele que faz, e a pontuação, tudo isso é um trabalho maravilhoso aí que o Rafael tem desenvolvido, e mais essa proposta aí da atividade que seria interessante. Mas já começando para eu não comprometer muito tempo aqui do meu amigo Leandro Salles, primeiro, Leandro, é uma satisfação enorme poder contar com a tua fala, né? Você que é um cara que tem uma ligação histórica aí também com o Erbo, né? Então, deixa eu aproveitar aqui para ler o currículo, não sei se todo mundo viu, mas o Leandro tem um feed Elo de 2115, né? Ele foi campeão brasileiro por equipes pelo CXC em 2009, foi 2 vezes campeão paulista interclubes de categoria aberta, ele foi ex-campeão paranaense por equipes de categorias menores. Ele foi fundador e o primeiro presidente da Liga Brasileira de Xadrez e também ex-diretor de xadrez da Fexpar. Leandro, se me permite, eu queria colocar mais 2 coisas aqui no teu currículo. Por favor. A primeira delas é a criação do e-mail de xadrez mais genial que eu já vi, que é Pois é. Jogo Xadrez e daí? Essa na época, esse é o clássico, né? Na época do MSN, Hotmail, eu usava ainda esse e-mail, mas depois que a gente fica mais velho e precisa usar o e-mail para propósitos profissionais, fica ruim, né? Ter um e-mail desse. Então, infelizmente, eu não uso mais. Eu tenho a conta ainda, mas, mas não uso tanto. Mas realmente eu gostava bastante desse e-mail. Eu achei genial, porque é o tipo da resposta de um adolescente para as pessoas que dizem assim, pô, mas xadrez? Você coloca, Exatamente. jogo xadrez, e daí, né? Era esse o propósito. A segunda coisa que eu gostaria de colocar aqui no teu currículo e agora falando um pouquinho mais sério, é a tua participação, junto com a do grande mestre Sunier, a participação do teu pai também, na reabertura do Herbstenzio, na Galeria Júlio Moreira, onde ele está agora. Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Para quem não Legal. sabe. Realmente foi um trabalho que a gente conseguiu retomar, porque o Erbo tem uma história já longa e ele começou, né, lá no centro, depois passou para o Portão e ele estava há um tempo já fechado, mas aí conversando com o Jaime na época e algumas conexões, né, que a gente tinha através lá da fundação, a gente viu a oportunidade, né, de reabrir num espaço novo e na época deu bastante trabalho, mas aí a fundação comprou a ideia, né? E já estamos aí, há quanto tempo faz isso já? Já fizemos 10 anos aí no 10 novo anos. local? 10 anos. Então, Uhum. é, eu, eu acho que é uma das minhas contribuições para o xadrez que eu mais tenho orgulho realmente de ter visto que realmente o Erbo reabriu e continua com um trabalho e criou uma comunidade realmente, né? A gente vê só aqui, esse aqui já é um exemplo, né? Você vê quantas pessoas participam, criam junto e propõem eventos e fazem coisas e realmente acho que o principal é tornar o clube vivo e sem que ele dependa só de uma ou duas pessoas, né? Eu acho que é realmente a colaboração de todo mundo que participa que torna o clube vivo e ativo e isso que é o mais importante, né, Wilson? Bacana, Leandro. Então, eu já coloquei você como apresentador aí também. Então, Tá sem bom. mais delongas, né? Vamos para o que interessa, vamos para a palestra, depois a gente faz uma discussão. O tirado Tá veio bom. aqui.
Tirado lembrou que você leu meu primeiro livro de xadrez? É importante. Sales. Tudo bem, Augusto? Tudo bem? Tudo Não, bem. vamos lá, então. Então, Wilson, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Fico feliz realmente que aqui dentro da audiência eu vejo muitos amigos, muitas pessoas que eu já conheço há muito tempo, né? O Augusto, meu primeiro professor, né, de fato, de xadrez, e foi quem criou, né, os meus alicerces, né? Toda a base do meu conhecimento do xadrez foi lapidada, digamos assim, pelo Augusto lá atrás. Isso aí já vai fazer quase acho que mais de 20 anos, né, Augusto? Então, fico feliz de ver você aqui também, também com o Jaime, também um mestre para mim em todos os aspectos, né? Então, é muito legal. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês algumas coisas sobre esse livro que o Wilson se lembrou, né? Eu compartilhei algumas ideias que eu tinha lido nesse livro com o Wilson já faz alguns anos lá no Erbo, e eu acho legal aqui compartilhar com vocês também, porque eu acho que ele traz alguns conceitos e algumas coisas bem práticas do que um jogador pode fazer para realmente evoluir dentro do jogo de xadrez, né? E até por isso que eu vou focar menos aqui em analisar posições específicas e usar o ChessBase eventualmente para entrar um pouco mais no detalhe de algum cálculo mais profundo, né? A ideia aqui não vai ser essa, mas vai ser mais passar conceitos gerais que estão dentro do livro, e depois eu tenho uma versão em PDF dele que eu posso compartilhar depois lá no grupo do Erbo para quem quiser ter acesso ao livro também em PDF. Tá? Então, esse livro, o nome dele é Pump Up Your Rating. Ele foi escrito por um MI chamado Axel Smith, e ele ganhou o prêmio de melhor livro do ano em 2013 pelo Chess Café, né? Eu até queria, se alguém puder compartilhar aqui no chat, se alguém já conhece, já leu pelo menos algum capítulo, já ouviu falar, só para eu ter uma ideia, assim, se né, não conhece realmente nada do livro ou se alguém já tem alguma ideia de algum conceito que está lá, né? Até para a gente tornar a palestra aqui um pouco mais interativa, né? Legal, o Valério falou que já viu alguns conceitos, então vamos ver se, Valério, vamos ver se aqui o que eu vou falar reflete aí as conclusões que você chegou também, tá bom? E, infelizmente, o livro ele só tem uma versão em inglês, por enquanto, né? Ele não foi traduzido nem para o espanhol, nem pro português. Então, acho que aqui também é a oportunidade de eu expor aqui alguns conceitos que, eventualmente, alguém que tenha um pouco mais de dificuldade, né, com inglês e tal, pelo menos possa ter uma ideia geral, né, das ideias do livro, para que possa também absorver isso, né? Então, vamos lá. É, por que, por que eu gosto, né, do livro, porque eu gostei do livro? Porque ele faz algumas analogias interessantes, né, sobre o aprendizado no xadrez e a forma como a gente aprende algum assunto de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, ele compara muito a evolução dentro do xadrez como uma evolução que a gente tem, por exemplo, estudando uma língua, né? E por que isso? E ele faz, dentro disso, duas analogias que, para mim, são relevantes. A primeira, quando a gente está estudando xadrez e quando a gente está estudando uma língua, é muito comum a gente ficar inseguro porque a gente não tem certeza se aquilo que a gente estudou a gente realmente aprendeu, né? Então a gente está ali estudando, lendo um texto ou aprendendo algum vocabulário novo, ou às vezes lendo um livro numa língua ou ali tentando falar, mas é muito comum esses momentos de insegurança onde a gente pensa, putz, mas será que eu estou realmente evoluindo nesse estudo aqui que eu estou fazendo dessa língua? Ou será que eu estou perdendo tempo aqui, estou estagnado? E com o xadrez é a mesma coisa, né? Eventualmente a gente analisa partidas, resolve exercícios de tática, algumas coisas que a gente tenta fazer para evoluir na compreensão do jogo, mas
isso não necessariamente se reflete nos resultados nos torneios, né? É muito comum isso acontecer de, putz, eu estou estudando, estou treinando, estou me dedicando, estou reservando um tempo da minha vida para isso, mas aí eu vou torneio, pós-torneio, né? Perco rating, não consigo, não consigo evoluir e tal, e às vezes acaba sendo meio frustrante, né? E a outra a Soraya até comenta, né? O resumo da minha vida. Realmente é, é o resumo da vida de muita gente, né, Soraya? É isso aí. E outra questão também, ele faz uma analogia com, por exemplo, uma pessoa que está tentando melhorar seu conhecimento sobre vinhos, por exemplo, e aí a analogia que ele faz é sobre o quanto é difícil colocar a compreensão que a gente está tendo de determinados temas em palavras, né? E ele até comenta que quando, né, os sommeliers ou mesmo as pessoas, os mais amadores, né, eles estão tentando aumentar um pouco mais a sua compreensão sobre vinhos, por exemplo, é muito difícil a pessoa conseguir traduzir o conhecimento que ela está adquirindo necessariamente em palavras, né? E isso acontece muito também no xadrez, né? É difícil a gente conseguir às vezes, descrever verbalmente por que a gente tomou determinada decisão de jogar algum lance ou de optar por um lance versus o outro, sendo que ali, aparentemente, em determinada posição, os lances, às vezes, até são equivalentes, né? Então, não sei, até se puderem compartilhar aqui comigo no chat, né, se alguém já teve, né, alguma experiência parecida, né, da dificuldade de expressar realmente em palavras a decisão que foi tomada ali no tabuleiro, né, o autor ele relata realmente essa dificuldade e fala que é normal, né? Até, Wilson, se você quiser dar uma palhinha sobre o que você discutiu com o Direne com relação a isso, né? Acho que é legal aqui você até contribuir. Sim, o Direne se interessava muito por isso, né? Entre o conhecimento, né? Um conhecimento que você tem, né? E como você pode verbalizar esse conhecimento, né? Como você pode, para usar um jargão mais na educação, né? O Piaget na educação vai dizer assim: o êxito é precoce, mas a compreensão sobre o êxito ela é mais tardia. Então você pode, sei lá, fazer um ataque da minoria e ter sucesso jogando, mas a hora que você vai explicar isso para alguém, você percebe muitas vezes lacunas no teu conhecimento, a hora que você verbaliza isso, porque a compreensão Sim. sobre o saber, ela seria mais tardia. Mais ou menos nessa linha que eu discutia com o Direne, que ele queria implantar isso nos sistemas tutores inteligentes, né? Sim. Ah, legal, legal. Bacana, e eu acho que é bem por aí mesmo. E é por isso que eu já compartilho aqui com vocês um conceito geral que o autor prega no livro, que é o seguinte: é, sempre quando você está analisando uma partida fora do torneio, quando você está analisando uma partida sua, é muito importante que você coloque lances e variantes concretas dentro daquela análise que você eventualmente só está verbalizando, porque é muito importante você conseguir traduzir aquela verbalização em linhas concretas do jogo, né? Isso me lembra muito uma conversa que eu tive há alguns anos já com o GM, o Vescov, né, que eu estava, na verdade, assistindo ele analisar uma partida com outra pessoa, e a outra pessoa estava falando para ele assim, não, porque aqui eu tenho vantagem na ala da dama, porque aqui não sei o que, eu vou conseguir formar um peão passado, né, e aí o Vescov responde falando assim, não, beleza, isso aí eu tudo entendo, mas eu quero ver o lance, né, cadê o lance aqui, cadê a linha efetivamente concreta que me faz encontrar o ganho aqui nessa posição e tal. Então, o autor também frisa muito isso, que se ater muito a princípios gerais e a verbalizações não necessariamente melhora teu resultado, porque você precisa conseguir traduzir toda aquela verbalização em linhas efetivamente concretas de análise, né? E eu vejo isso muito acontecer em análises de clube, né? De clube eu digo não pejorativamente, mas
É muito assim, mas aqui eu tô ganho, aqui é só, né, entrar pela ala da dama, entrar aqui na sétima e ganhar. Não, mas espera aí, qual que é a linha concreta aqui que você vai usar e aplicar para chegar nesse resultado que você quer, né? Então, isso é uma das coisas que ele comenta em algumas situações aí dentro do livro. Então, beleza. Eu vou focar aqui, principalmente, o livro é dividido em duas partes. Ele fala muito em como pensar em posições efetivamente, então ele até entra em detalhes, em dicas de como calcular melhor e como analisar, por exemplo, posições no meio jogo e aberturas, mas eu vou focar na outra parte que como treinar xadrez, né? Como montar um plano de estudo, como efetivamente estudar e praticar em casa para que você consiga, de fato, né, aumentar seu rating, melhorar seus resultados e aí, por isso que, não sei se eu vou decepcionar, né, todo mundo que está aqui, mas ele frisa muito também no livro que é trabalho duro, né? Não tem não tem atalhos, né? Isso aí a gente já sabe, todo mundo comenta, né? E não existe fórmula mágica, né, para você simplesmente subir 100, 200 pontos de rating, mas eu acho que aqui tem algumas dicas legais, alguns atalhos que a gente pode tomar para conseguir efetivamente melhorar os resultados. Então aqui eu vou começar falando assim, tem muitos jogadores que são os jogadores que dizem que se dedicam muito tempo ao xadrez, né? Só que o tempo que o jogador dedica ao xadrez, ele normalmente é assim, né? Na segunda-feira ele entra, ele joga 2 horas de blitz na internet, né? Na terça-feira ele está tendo um torneio, ele está assistindo aquele torneio ao vivo a noite inteira, ele fica lá 4 horas assistindo aquele torneio pensado. Eu não estou compartilhando minha tela, não. Não estou compartilhando. Ele está assistindo aquele torneio pensado, ele está verificando ali as variantes daquela partida que está rolando ao vivo com um engine, né? Tá verificando ali com o computador aquelas variantes. Aí beleza. Aí na quarta-feira, de novo, ele joga ali uns blitz e ele assiste uns vídeos ali no YouTube com algum GM analisando uma partida, né? Aí na quinta-feira ele pensa, putz, vai ter um torneio no fim de semana, né? Eu vou aqui preparar alguma abertura para jogar nesse torneio, vendo aqui algum livro, mas, putz, ele começa a fazer isso, mas já vê que tem algumas notícias de xadrez ali na internet, ali no chess.com, ele começa a ler as notícias e esquece do livro que ele ia ler, né? Aí na sexta-feira ele pega aquele livro lá, Meus Grandes Predecessores, do Kasparov, que acho que é a melhor coletânea que tem de análise de partidas aí, né, dos campeões mundiais, e ele pensa, putz, hoje eu vou sentar aqui e analisar aqui uma partida do Alekhine, né? Aí ele pega e, em vez de começar a analisar a partida, óbvio, ele começa a ler a historinha que tem entre as partidas, né, de como o Alekhine se tornou campeão mundial e as viagens que ele fez ali para jogar os torneios e as dificuldades que ele passou. Aí no sábado ele chega para jogar o torneio do clube, né? Perde ali 2, 3 partidas e fica puto porque fala que foi só um erro. Ele estava ganho nas partidas, mas foi só um erro ali que ele cometeu no apuro de tempo e que ele está estudando xadrez pra caramba e não entende por que ele está tendo aqueles resultados, né? E domingo, óbvio, é dia de folga, ele não vê tabuleiro, não vê nada e é assim que passa a semana dele, né? Então eu queria perguntar aqui no chat, né, as pessoas que estão me ouvindo falar, quem que é esse tipo de jogador, né? E quem que é o tipo de jogo, quais que são os jogadores que efetivamente estão trabalhando o seu xadrez de forma, né, efetiva, né? Eu acho que existe essa ilusão, né, do jogador, principalmente jogador do nosso nível aqui, né, que quer evoluir, que quer melhorar, que quer passar essa barreira, do cara ter a ilusão de que está trabalhando o seu xadrez, mas não está
efetivamente fazendo algo que vai melhorar os seus resultados, né? Então, não sei se alguém tem algum depoimento aqui para dar com relação a essa semana que eu descrevi, mas eu mesmo já passei muitas semanas assim, e esse definitivamente, né, não é o caminho para você, né, aumentar seu rating, melhorar seu jogo, etc, né? E aí, em cima dessa semana que eu falei, né? A Soraya comenta, né? Perdi, mas estava ganho. Exatamente. Essa é a frase que a gente mais escuta, né? Perdi, mas estava ganho é um clássico dos clássicos, né? Então, em cima disso, né? Em cima dessas questões aí que o autor coloca, né? Que tem muitos jogadores que acabam sendo esse tipo de jogador que dedica tempo ao xadrez, mas não dedica tempo útil ao xadrez. Ele dá algumas dicas importantes, né? Primeiro, se você está assistindo uma partida ao vivo, né, na internet, faça como os comentaristas que estão normalmente, né, agora eles não estão usando o computador para validar as variantes, né? Então não assista aquela partida olhando ali no transmissor ali, que normalmente embaixo tem a análise do computador. Desligue, né, a análise do computador e tente fazer daquela partida ao vivo como se fosse um lance do mestre mesmo ali, que você pode praticar ao vivo, né? Eu lembro até o Augusto, né, lá atrás, Augusto, você tinha aqueles livros de lance do mestre, quantas vezes a gente passou, né, as tardes que tinham, né, aquelas partidas clássicas e que justamente a gente ia passando a partida e tinha uns momentos críticos ali da posição, onde você conseguia parar e não, agora eu preciso analisar e qual aqui que é o lance do mestre, né? E aí até tinha um esquema de pontuação ali em cima que você conseguia ganhar ou perder pontos caso você acertasse o lance. E as partidas ao vivo, elas são uma grande oportunidade, na verdade, para você ter ali você tem ali 7, 8 oportunidades para fazer um lance do mestre ao vivo ali, para você de fato tentar adivinhar qual é o lance que o mestre vai fazer, qual é o próximo lance que o mestre vai saber. E aí, o comentário que a Soraya faz ali no chat, acho que ele é relevante, né? Que ela tenta ver as partidas sem ver as avaliações, né, tenta pensar. E aí tem outra dica que o autor dá também no livro, que é: se comprometa com o lance que você decidiu ali fazer naquela posição. E o que ele fala com se comprometa? Anote como se você fosse anotar na planilha, né, na súmula, antes de fazer o lance, que você anota o lance antes de fazer, anote o lance que você acha que vai ser feito naquela posição. E por quê? Porque é muito comum também a gente ver isso, e isso já aconteceu comigo, né, também, de eu estar assistindo ali uma partida ao vivo, eu pensar ali em 2, 3, né, opções, mas eu não tomar a decisão comigo mesmo de não, putz, eu se tivesse aqui nesta posição, eu jogaria este lance, e aí eu anoto o lance efetivamente num papel e testo depois para ver se essa foi a decisão tomada e se não foi, por quê, né? E por quê? Porque a gente se engana, né? O ser humano é uma criatura engraçada, né? Porque a gente sempre vai achar que a gente já tinha pensado no lance que o mestre fez, né? Na variante que o cara escolheu para aquela partida. Então, essa é uma técnica que, por mais simples que seja, ela funciona porque ajuda você a testar ali, né, tua capacidade de decisão prática, efetivamente, e tomando responsabilidade por uma decisão, por fazer um lance quase que como simulando se você tivesse no lugar daquele cara numa partida real, né? E aí também a gente está falando aqui de partidas ao vivo, né? Eu vou fazer um paralelo com um treino de tática, né? Ele fala também, dá algumas dicas para treino de tática e quantas vezes eu vi isso, né, no próprio grupo do Erbo, né, de alguém postar lá um problema para o pessoal tentar resolver.
e as pessoas não se comprometerem com o seu lance, né? O que eu quero dizer com não se comprometer com o seu lance? Não chutar um lance qualquer e não dar a variante completa até o fim, né? Isso é muito comum. Então, o que o autor recomenda aí para o treino de tática também é isso, né? Então, anotar o lance, se comprometer com aquela decisão que você está tomando e escrever a análise completa, né? Não só chutar o primeiro lance, porque você pode estar eventualmente acertando aquele lance meio na sorte ou não, né? Mas para testar se efetivamente aquela linha ou aquela linha de solução que você pensou, ela é real. E tudo isso tem a ver com você aceitar, né, muito bem os seus erros e ele frisa muito essa questão de você se comprometer com o seu lance. Isso eventualmente acontece das pessoas não se comprometerem, né, com seus lances, porque às vezes tem medo de errar, às vezes está inseguro, às vezes não quer realmente testar se está conseguindo acertar ou não, tá? Então essa é uma recomendação aí que o autor dá durante os treinamentos de xadrez. Beleza, então essa é a primeira questão que eu queria falar para vocês. Então percam tempo, né, com trabalho real no xadrez, não só com jogar blitz ou com assistir passivamente ou ler livros passivamente, né? E o segundo ponto aqui que ele fala, né, e isso é muito comum também em outros estudos de outras áreas, ou mesmo quando você está estudando para uma matéria, ou mesmo no desenvolvimento nosso profissional, que é o seguinte: estabeleça objetivos para você. Só que aqui, quando a gente pensa em estabelecer objetivos para a nossa evolução no xadrez, é muito comum que a gente estabeleça objetivos muito atrelados, por exemplo, a rating, ou a alguma colocação em algum torneio, ou com alguma pontuação que a gente quer fazer em algum torneio, ou com a vitória sobre algum outro adversário, né? Essa é uma abordagem que o autor não recomenda. Então, não coloque uma meta para si mesma baseada em fatores que eventualmente você não pode controlar. Por quê? Porque a pontuação num torneio, a colocação num torneio, a vitória sobre outra pessoa, ou mesmo o atingimento de determinada pontuação do rating, ela não necessariamente pode ser fruto do trabalho que você está fazendo. Então, qual que é a recomendação aqui do autor do livro? Estabeleça objetivos mais atrelados ao processo de estudo e menos ao resultado que aquele estudo vai eventualmente gerar. Por exemplo, o que ele quer dizer com esses objetivos? Então, por exemplo, eu posso setar um objetivo para mim que em 2020 ou em 2021 eu vou analisar todas as minhas partidas que eu joguei em torneios pensados durante aquele ano. Vou analisar detalhadamente. Isso é um objetivo que você coloca mais relacionado ao processo de estudo e menos ao resultado. Por exemplo, outra coisa, eu vou estudar por semana 45 minutos de tática por dia, por pelo menos 3 vezes na semana. Isso também é um objetivo mais relacionado ao processo e menos ao resultado. Isso tudo por quê? Porque existe a crença, né, de que o processo ele vai necessariamente levar ao resultado que você quer atingir, né? Então, é muito mais efetivo você setar um objetivo ou objetivos de processo e tratar o resultado mais como consequência. Né? Então, por exemplo, né, ele dá outros exemplos aqui de objetivos. Né? Por exemplo, ser capaz de focar numa posição
continuamente por 10 minutos, sem distrações, né? Porque é muito comum a gente estar analisando uma posição em casa, né? A TV está ligada, o som está ligado, o celular está ligado, e a gente não consegue focar. Então, o meu objetivo ele pode ser também um pouco mais específico, né? Ele pode ser com relação à concentração e alguma coisa nesse sentido. Outro exemplo, eu vou analisar essas 5 aberturas que estão aqui na minha lista de tarefas que eu preciso me aprofundar durante o ano de 2020, né, por exemplo. Então, eu posso ter quantos objetivos eu achar que cabe para mim, né? Pode ser 3, 4 ou 5 objetivos, né? E apesar de ser uma coisa básica, né, eu acho que é pouca gente que faz. Eu mesmo não faço continuamente, não fazia, mas é um exercício que a gente precisa fazer se a gente quiser efetivamente atingir algum resultado, né? Então, primeiro, né, setar os objetivos mensuráveis e que tenham um intervalo de tempo atrelado, né? Então, em 2020, então nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, né, para que você consiga acompanhar depois que esse intervalo de tempo terminar. E segundo, desatrelar o objetivo ao resultado final e atrelar o objetivo mais ao processo. Essas são aí sugestões que o autor dá dentro do livro para que você consiga melhorar aí a sua compreensão, o seu estudo de xadrez. Até queria perguntar aqui se alguém quiser compartilhar no chat se alguém tem, né, algum objetivo desses que eu comentei, né, atrelado, ou se pensava muito mais em objetivos, ou pensa muito mais em objetivos atrelados a rating, ou a coisas que não necessariamente estão atreladas, né, ao trabalho que você está fazendo no xadrez. Se alguém quiser também aqui compartilhar, fica à vontade, a gente pode aí, trocar um pouco. Leandro, Oi. só já que eu já deixei de estudar xadrez há muito tempo, né? Mas recentemente eu comecei a estudar música, né? Mais o ano passado e queria testar um pouco essa teoria das 10.000 horas, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né, que me lembrou no que você falou, é que a hora líquida de estudo, quando você faz um trabalho detalhado, ela cai sim Sim, para 1/3 praticamente. Sei lá, de 3 horas sim, de estudo, acaba caindo para 1 hora mais ou menos, a hora líquida mesmo de estudo, que a gente pensa, na verdade, estudei 3 horas, fiquei lá com o sim, contrabaixo, fiquei 3 horas. Não, se sim, eu cronometrar bem, eu olho que o tempo líquido de estudo foi muito pequeno. E eu acho que isso deve sim, se aplicar também ao xadrez, não deve ser muito diferente da área. sim, sim, com certeza. É uma coisa que o autor cita um pouco no livro também, que é o foco de qualidade sobre quantidade, né? Então, efetivamente, se você se comprometer a dedicar um determinado tempo àquela atividade, e seja xadrez, seja música, né? Que você realmente consiga colocar um tempo de qualidade para isso, né? Para que o seu tempo líquido, né? Que nem você falou de estudo, ele seja muito bem aproveitado, né? Então, o que o Rafael está comentando aqui no chat, né? Que nas empresas utiliza-se o termo PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, que é justamente isso mesmo, Rafael, metas SMART, né? Que eles chamam, né? Metas mensuráveis com tempo específico, relacionado mais ao processo do que ao resultado. É uma analogia realmente que a gente é, utilizar, né, que as empresas usam, enfim, que eu acho que funciona muito bem para quem está querendo evoluir no xadrez, né? Então, a Soraya comenta, né, que nesse ano ela está buscando compreender melhor o jogo em si, entendendo a intenção de cada lance, né? Então, por exemplo, na abertura se prefere entender a jogada do que decorar as variantes. Acho que faz bastante sentido. Só que acho que aí o desafio, né, Soraya, para você nesse caso, é justamente conseguir atrelar um objetivo específico a isso que você tá buscando fazer, né, e que tenha a ver com o processo, né? Então,
É o que você vai fazer para atingir isso, né? Então, por exemplo, você vai analisar X partidas, né, por mês e vai, né, tentar chegar a essas conclusões nos próximos 3 meses, alguma coisa nesse sentido que possa realmente te ajudar. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, vocês forem perceber, né, não necessariamente tem a ver exclusivamente com o xadrez, né? É legal essas observações porque elas se aplicam também a outras áreas da vida, onde a gente consegue também utilizá-las para melhorar, seja no xadrez, seja na música, seja em qualquer outra, em qualquer outra área, né? Aí, bom, aí passando um pouco, né, para o próximo tópico que eu queria cobrir aqui, é o seguinte, então, isso sempre, né, acho que todo mundo, não tem nenhum treinador, nenhum técnico de xadrez que não frise a importância de analisar as próprias partidas. Isso aqui eu vou chovendo molhado em falar que é importante, né, analisar as próprias partidas, mas eu acho que o autor no livro ele traz uma ideia muito importante, que é o seguinte: é você criar para si uma lista de erros dentro das suas partidas. E o que ele quer dizer, e eu vou tentar tangibilizar aqui um pouco mais o que ele quer dizer com lista de erros, tá? Então, primeiro de tudo, o que o autor aí recomenda para análise das próprias partidas? Primeiro, que sim, é fundamental analisar todas as suas partidas, é óbvio, isso aí todo mundo já sabe, mas primeiro, e que muita gente fala, pouca gente faz, né? Primeiro analisar a partida, se possível, né, logo depois que a partida acaba com o adversário, porque ali as ideias estão frescas e é muito comum você já conseguir, enfim, captar ali os momentos críticos da posição já naquele momento, mas não só com o adversário, se ali não for possível, né, mas já anotar os momentos críticos na tua planilha que vai ficar ali com você de análise naquele momento que você está analisando com o adversário as posições, né? Isso vai facilitar muito a sua análise depois que você vai fazer em casa com mais calma, porque já vai te ajudar a lembrar muito mais, muito melhor das principais posições críticas e das principais variantes ali que você discutiu naquele momento. Segundo tema, né, mais importante saiu da partida, saiu do torneio, por mais que a gente queira, né, e que esse seja o primeiro instinto, de não colocar a partida no computador imediatamente para encontrar os principais erros, né? De analisar primeiro a partida sozinho, você, né? Para que você consiga chegar às suas próprias conclusões e encontrar padrões de erro sozinho, né? Antes de você testar e comparar com a máquina. E por que ele fala que é importante fazer isso? Por que por trás? Porque primeiro tem aquela questão de se comprometer com o lance, né? A gente vê o lance da máquina, a gente sempre acha que isso é óbvio, isso eu pensei durante a partida, eu só não joguei por causa de X, Y, Z. Então, primeiro tem muito dessa questão de você não comparar com a máquina no primeiro momento, para, de fato, você varrer a análise individualmente, se comprometer com aquela análise, né? Depois, pós-mortem, e ver se realmente o que a máquina está falando é o que você viu sozinho, para que você possa identificar se aquilo realmente é um gap no teu conhecimento, né, uma lacuna no teu conhecimento ou não. E o segundo, né, que o autor comenta, que a gente acaba ficando muito viciado na máquina, né, e acaba não tendo autonomia de pensar por si só, que em último caso nos torneios, né, nas competições, é isso que acaba acontecendo, né? Então é por isso, né, que o autor recomenda, né, de fato, que você analise, e pode ser inclusive uma análise com um amigo, né, ou com um treinador, porque às vezes a outra pessoa sugere, né, lances que você ali não tá encontrando, você acaba encontrando ideias ali, posições que
que você não veria sozinho. Então, isso ele fala que até que é ok, né, você fazer, ter um parceiro de treino, um técnico, alguma coisa assim, mas o importante é não recorrer 100% à máquina logo depois que você termina uma partida. Mas aí, outras questões, acho que aí relevantes, né? Analise as partidas suas, né, dentro dos que você jogou nos torneios, como se você fosse publicar essas análises numa revista de xadrez. Então, tente analisar com uma qualidade tal que você tenha, né, orgulho daquela análise, como se você pudesse, né, publicá-la ou compartilhá-la numa palestra, né, porque isso vai garantir que você vai ser bem preciso nas análises, né? Então, é um pouco do que eu acho que até os pesquisadores usam bastante, né, esse conceito de peer review, né, revisão dos pares, né? Então analise as suas posições como se aquilo depois outra pessoa fosse ler, fosse analisar e fosse avaliar, né, aquela análise que você está fazendo, né? E aí o Wilson comenta, né, sobre o elemento idiosincrático do jogo. Não sei o que você quis dizer exatamente com isso, Wilson, até se puder aí explicar para a gente. Não, essa questão que você falava do computador, que eu achei bem interessante, né? Às vezes o computador pode achar que um gambito é ruim de jogar, mas você pode estar jogando com uma outra pessoa que contra aquela pessoa o gambito é bom. Então, essa idiosincrasia, ou seja, estamos jogando com pessoas, né? Geralmente estamos jogando com pessoas, pode ser com máquinas também, mas Sim. você pode, é aquela história, né? Às vezes o melhor lance, aquela relativização que foi feita no conceito do Steins, né? Steins dizia, escolha o melhor, identifique o melhor lance e faça. O Lasker já vai dizer assim, faça o lance mais contundente para cada adversário, né? Sim, Então, sim. desse Sim, lado. com certeza. Com certeza, com certeza. E também o Rafael abre uma possibilidade, né? Quem quiser publicar suas análises no site do Erbo, é óbvio, né? Se a gente está colocando as análises com essa qualidade no Chessbase, a gente pode torná-las públicas, né? Então é uma, é uma oportunidade, com certeza, né? E outra coisa que ele coloca que é importante, né? Se você encontrou um erro, né? Se você encontrou algum lance que foi ruim, não hesite em colocar os sinais, né? Os pontos de interrogação efetivamente nos lances, que tem muita gente que fica reservada com relação a isso, né? Coloque mesmo, né? Aceite os seus próprios erros, e muita coisa que eu estou falando aqui também é muito de atitude, né? Mas essa questão de você colocar, interroga uma, interroga duas, né? Vai facilitar muito no momento que você for criar a sua lista de erros, né? Porque são esses lances que depois você vai compilá-los, né? A recomendação do autor é você analisar uma série de partidas que você jogou em torneios pensados. Então, por exemplo, joguei 2, 3 torneios, tenho aí 20, 21 partidas analisadas. Eu analiso todas elas com qualidade, coloco os pontos de interrogação nos lances que são ruins, pego todos esses lances que interrogaram de todas as partidas e compilo eles numa lista, compilo esses erros numa lista chamada lista de erros, né? E aí você vai conseguir ver dentro desse compilado de 20, 21 partidas, ou quantas forem, quais que foram, exatamente, o Wilson está chegando na chave aí da questão, está chegando realmente na chave. Você vai conseguir listá-los, né, todos eles numa lista única, num Word, num Chessbase, aonde for, né, e aí o que você vai pegar? Você vai ter essa lista, e aí você vai fazer uma tentativa de categorizar os seus erros, né? Então você vai tentar identificar por qual motivo você cometeu cada um daqueles erros que eu estou chutando aí, que se você for ver quantas vezes você interroga por partida, né, no mínimo umas 4, 5 vezes, com segurança todo mundo interroga numa partida, né? Então você pega 5 interrogas por partida vezes 20, você vai ter aí 100 erros, né? Aí pelo menos num compilado de 20 partidas. E aí
o segundo trabalho vai ser categorizar esses erros, né? E aí aqui eu vou ver se eu consigo aqui, Wilson, compartilhar minha tela, tá? Deixa eu ver aqui. Tentando achar aqui a share screen aqui. Tá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ainda não, mas está começando. Está dizendo que você iniciou um compartilhamento. Agora sim. Agora sim. Então, se vocês conseguiram aqui ver essa lista, é uma lista de exemplo, né, que o autor compartilha no livro. E primeiro, ele cria macrocategorias para o seu erro, né? Então foi erro de abertura, erro de tática, erro posicional, erro de modelo de pensamento ou erro de atitude, né? E ele listou aqui, ele analisou algumas das suas próprias partidas, né? E listou aqui, e aí ele criou subcategorias para cada uma das macro categorias, né? Então, por exemplo, para abertura, ele tem 3 subcategorias, né? Qualidade da análise da abertura, entendimento da abertura ou preparação, memória, né? Para a tática, né? Foi um erro grave, um cálculo errado, erro na escolha dos lances candidatos, né? Não calcular profundamente o suficiente. Por exemplo, erros de atitude, né? Concentração ruim, apuro de tempo, jogou muito rápido, ficou com medo de perder, né? Então, ele dá aqui essa sugestão inicial, que acho que a gente pode até usar para nós mesmos, se vocês acharem que que isso aqui funciona, mas o que ele fala? E depois que você categoriza, né, os erros dentro das categorias, fica muito mais fácil de você encontrar padrões de onde mais você está errando, né? Então ele coloca que, por exemplo, um erro posicional que ele cometeu, né, aqui 4 vezes, que é de sobreestimar o valor do centro de peões, né? Que aqui no modelo de pensamento, né? Por 7 vezes ele não conseguiu fazer com que o lance mais lógico funcionasse, né? Ou aqui por 4 vezes ele foi extremamente cuidadoso, né? Ao jogar esses lances. E aí, eu vou parar aqui de compartilhar para voltar aqui nas câmeras. Depois eu vou compartilhar o livro em PDF para vocês e vai ter um exemplo aí para vocês de lista de erros, né? E o que é importante aqui? O que ele fala? Primeiro, criar as macrocategorias e as subcategorias é muito difícil. Então, não se preocupem muito se numa primeira tentativa, numa primeira vez, vocês tenham que refazer, não é bem isso, as categorias aqui são outras, eu acho que não é bem isso. É um exercício realmente de acerto e erro até você chegar nas melhores categorias que funcionam para você, se bem que ele dá aqui alguma sugestão no livro, pelo menos para você começar, né? E o segundo ponto que ele comenta, e aí até acho que o Wilson talvez possa dar alguma opinião a respeito disso, o que eu acho muito interessante no livro é que ele fala da identificação dos padrões e ele não fala necessariamente como tratar, né, como eliminar esses erros. E o que ele fala bastante no livro? Ele fala que, olha, só de você perceber os padrões já vai ser um grande passo para você eliminá-los no futuro. Então ele fala um pouco de tirar do subconsciente e trazer para o nível da consciência. Então, eu não sabia que eu cometia esses erros de uma forma padronizada, né? Agora, criando essa lista de erros, eu tiro isso do subconsciente e trago isso para o consciente. Então, isso já né? Então, naturalmente, nas próximas vezes que você for analisar uma posição, que você for jogar um torneio, você naturalmente, instintivamente, já vai prestar mais atenção nesses seus principais erros e, como se fosse um processo quase que natural, você vai conseguir trabalhar neles, né? Então, eu acho que isso é uma observação assim também muito legal. E outra coisa, né?
eu acho que a lista de erros, eu acho que é o principal insumo a ser usado eventualmente num programa de treinamento com um técnico, né, com um treinador. Eu acho que, na verdade, você ter uma lista de erros, né, deveria ser o primeiro trabalho, né, de todo treinador de xadrez, né, todo técnico, deveria ser, né, ajudar os seus alunos a criar a sua própria lista de erros, para que, então, a partir daí, você consiga, né, evoluir e trabalhar dentro daqueles padrões, né? Então, Leandro, oi, diga, Wilson. não, só se puxou ali, me lembrou. Eu estudei um pouco no mestrado o erro no xadrez, foi um capítulo na dissertação. Achei muito interessante isso que você trouxe. E o que eu percebi é que tem erros que o sujeito comete, ele percebe naturalmente depois que passou, né? Faz o lance e tal, e vê a consequência daquilo, ele diz, opa, foi um erro ali. E tem um tipo de erro que ele não percebe de forma nenhuma. Ou seja, uma incapacidade cognitiva ainda naquele momento de perceber esse tipo de erro. Ou seja, está num plano, enfim, né, um Sim, pouco... Ele precisa elevar o nível dele em xadrístico para perceber. É que nem você pegar uma criança pequena que começou a jogar e dizer que abrir com o peão A4 ou H4 é um erro, por exemplo. Na verdade, ele tem uma teoria, ele tem uma hipótese para fazer aquilo. sim, E não adianta se dizer que vai trocar o bispo pela torre, que vai perder qualidade, que ele ainda não tem essa sim, reflexão, né? Mas eu sim, achei muito interessante isso que se trouxe, assim, de um valor enorme para o estudo. sim, sim, com certeza, com certeza. E até o Valério comenta, né, que ele acha que o Axel Smith foi muito humilde e generoso ao escrever esse livro. Você pode compartilhar, Valério, com a gente, porque que eu concordo, eu acho que ele foi bem honesto, assim, ele traz várias partidas onde ele capivarou em uma, assim, e, e exalta muito a própria ignorância dele mesmo com relação ao jogo, né? Isso é um aspecto que eu gosto do livro, realmente, que ele demonstra bastante humildade, né, ao escrever o livro, né, Valério? Sim, e o fato do livro estar em inglês, ele dificulta assim a leitura, principalmente para mim que não sou fluente em inglês, tem que ler com dicionário, tem que ficar traduzindo um monte de coisa ali, então ele demora muito mais. Mas aonde eu consegui ler do livro, ele coloca uma série de partidas ali que ele perdeu, principalmente para aquele, acho que é um grande mestre armênio, que é o Arian Tari, Sim, né, que mora nacionalizado sueco e tal. E ele fala assim que o Arian Tari, ele não compartilhava, assim, um determinado ponto foi o que eu entendi, né? Ele não compartilhava os segredos dele, assim, uhum, né? Ele simplesmente guardava para ele, moía a galera lá na Suécia e não estava nem aí, né? E aí ele começou a criar esses padrões, né, de trabalho, e ele mesmo foi identificando o que eu vejo assim de humildade nesse livro, né? É que ele tem uma carga de autoconhecimento assim muito forte, né? sim, Porque ele não está preocupado em ser top 10, em ser 2.700, em bater o Magnus Carlsen, o sim, Aronian. Ele está preocupado em melhorar o jogo dele, né? sim, Aonde estão as falhas, né? sim, E ele deixa muito isso. E generoso por ele ter categorizado. Imagine quanto tempo de estudo e de sim, análise, de trabalho duro, né? Para conseguir. O livro sim, tem quase 400 páginas, né? Um livro gigante, assim. sim, Então é muito sim. legal isso dele. Com certeza, concordo, Valério, concordo com seus pontos. E aí até o Henry comenta aqui, né, que o sensei dele do Japão falava sobre estudar metodicamente para descobrir como seu adversário te derrotaria. Eu acho que é bem nessa linha, sabe, Henry? É muito voltado justamente ao autoconhecimento, né? Que é uma coisa que as filosofias orientais elas pregam muito, muito mais do que as filosofias ocidentais, né? Então, o Axel no livro ele prega muito, muito essa questão de que para você conseguir evoluir, um dos primeiros passos é você adquirir um próprio autoconhecimento para conseguir identificar esses padrões de erros. Claro que, de um ponto de vista muito mais prático no xadrez do que filosófico, né? Mas eu acho que o paralelo filosófico nesse caso aqui é válido, tá? Então, gente, aí aqui,
6 passos, né? Então, para você criar a sua lista de erros, né? Finalmente. Então, analise as suas partidas com um amigo ou sozinho, né? Evite usar ferramentas, máquinas de análise, né? Comente, né? Anote suas partidas no Chessbase, ressaltando quais foram os seus erros, né? Depois sim, só depois de ter feito todo esse trabalho, né? Cheque, então, confira suas análises com a máquina e atualize as suas análises com base na análise da máquina, né? Só depois, né? 4, depois, né? Escreva, né, seus erros, os erros que você comentou na partida, num documento Word, né? Nesse compilado de erros que eu falei que você precisa ter, né? Depois, traga esse compilado, né? Traga toda essa sua lista de erros separada em macro categorias e subcategorias, né? E 6, por último, né? Tire conclusões a respeito, né, desses padrões de erros e reflita, né? Seja com um treinador ou mesmo sozinho, em como que você consegue evitar esses erros no futuro, né? O engraçado também é que ele comenta, né, que todo esse processo de analisar a partida sozinho, anotar no Chessbase, depois compilar os erros, tudo isso, para ele estima que por partida leva no mínimo 2 horas, né? E aí a gente já pode tirar algumas conclusões de que realmente como evoluir em alguma, seja no xadrez ou seja em qualquer outra área, realmente é um processo demorado, e só pela minha descrição aqui a gente já consegue imaginar que realmente é um processo doloroso, que aqui, enquanto eu estou falando, é muito legal, muito, muito divertido, né? Mas na prática ele demanda muito trabalho, né? E aí, bom, eu sei que a gente já bateu aí 1 hora de palestra, eu vou me estender um pouco mais, tá, Wilson? Não sei até quanto tempo normalmente que as palestras duram, mas eu vou... Oi, Jaime, se quiser fazer um comentário aí também, por favor. Eu vou ter que viajar daqui a pouco, Leandro. Eu só queria fazer umas observações ali do que eu escutei até agora, tá? Bom, primeiro, eu não gosto do nome do livro, né? Esse Subir o Rate me parece material de venda, assim, de produto, né? É óbvio que você vai ter que melhorar o jogo, né? Na verdade é isso, né? Então você fala isso, inclusive ali na tua análise e tal. Quer dizer, a questão não é subir o rate é uma consequência do teu trabalho, né? Concordo totalmente de que a única maneira de evoluir é com trabalho duro. Não há maneira de cortar o caminho e tal, não existe isso, né? Quer dizer, o que sim me parece possível é encontrar um método que seja adequado, o mais adequado para uma ou outra pessoa. Não que isso vá, de alguma outra maneira, influenciar, né? Quer dizer, bom, essa metodologia é melhor ou é pior. É óbvio que, resumindo assim todos os pontos, você falou, os exercícios são todos o que a gente usa e que usava quando eu estudava xadrez há 50 anos atrás, são esses mesmos. Quer dizer, ele escreveu talvez de uma maneira mais atualizada, talvez de uma maneira mais clara, né? Mas é o que a gente usa aí, qualquer grande mestre nacional da década de 60, 70, fazia esse trabalho, né? Essa questão que o Wilson coloca do tempo de estudo, a gente discutiu bastante, né? E eu tenho um conceito um pouquinho diferente do Wilson, no sentido que eu acho que quando você pensa no xadrez, quer dizer, você estuda e tal, daqui a pouco não, você vai fazer outra coisa, tomar um café, mas você continua processando aqueles pensamentos. Estudou finais de torres lá, né? Vamos pegar o exemplo aí que o Pedro Segato exemplificou. Aquele processo que o Pedro Segato falou para a gente aqui, né, durante 1 hora, né, a gente foi almoçar no domingo, foi fazer o churrasco e tal, mas o processo mental continua e as coisas vão se encaixando na tua cabeça. Vai demorando e tal, porque é um monte de informação e daqui a pouco você vai absorvendo e ordenando, né? Então, é um pouco... Isso, para mim, faria parte das 20 mil horas ou 10 mil horas que o Wilson fala, né? E não necessariamente só aquele momento que você está sentado com o tabuleiro na frente
etc. Você tem um conjunto de atividades que fazem parte do teu estudo, né? E que não vão deixar de existir porque não está formalmente dentro daquele horário e tal, né? De qualquer maneira, é muito importante ter o hábito do estudo, né? Quando o Rafael diz, eu gostei muito da ideia de coloca lá, faz as análises lá da sua própria partida, sem usar o engine lá, sem usar o programa, e coloca ali, né, para... Claro que o ego vai sofrer, né? Porque o pessoal vai destruir, né? Mas era o que acontecia com a gente. Ele terminava a partida, achando que jogava uma grande partida, saía ali e todo mundo esbofeteava a gente. E depois que entrou o computador, então, me lembro, estou ali em São Paulo, saí de lá e tal, putz, era erro para todo lado, né? Não, Fritz disse que você estava perdido no lance tal, depois ficou ganho, depois ficou perdido. Você achou que tinha jogado uma grande partida e o pessoal liquida com você em 10 minutos, né? E antigamente não, antigamente via o cara, dava um palpite, enrolava um pouco ali e tal, e escapava, né? Depois, da maneira, hoje é muito fácil estudar, né? Antes a gente dependia de pessoas, como você falou, treinador e tal. Hoje tudo se pode estudar de uma maneira diferente, muito mais eficiente, né? Então, eu acho que é importante colocar, Leandro, que não tem realmente nada fácil, né? Quer dizer, é o trabalho duro, não tem outra. Sim. Não tem outra solução. Tem mágica, não tem nada que vá te encurtar o caminho. É trabalhar. Não sei se são as 10 mil horas, 20 mil horas, 5 mil horas. E eu acho que vai depender de cada um. Claro que você tem facilidades em certas áreas, né? E mais dificuldades em outras, né? Óbvio que, por exemplo, na tua palestra aqui, você mudar o meu rating ou do Wilson, né? Que tem um certo caminho trilhado, é muito difícil. Se conseguir mover o rate do Wilson, acho que é fantástico, mesmo que seja 10 pontos. Óbvio, da Soraya, dos garotos ali, é óbvio que eles podem crescer muito, né? Eles não fizeram esse caminho todo, não desenvolveram, né? Então, teria uma diferença de potencial para subir, que é muito maior, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu gosto muito da ideia de discutir, né? Veja como se discute, ou mesmo quando se estudava lá com o Augusto, né? Como a coisa avança. Eu lembro sempre do processo. Também uma outra coisa que eu acho importante destacar, que você não falou ainda, não sei se vai falar mais para frente, que é o tempo de consolidação do conhecimento. Esses conhecimentos novos, por exemplo, falou ataque na minoria, né? Você joga a mitidama lá e tal, e você sabe fazer o ataque da minoria, você joga lá torre B1, B4, A4, B5 e tal. Aí você aprende que, bom, dá para jogar também G4 lá, como o Cortona gostava de jogar, né? G4, H4, meter. Tem gente que gosta de jogar com, né, F3, passar o bispo para F2, depois empurrar E4 e manter o centro, né? Agora, então você joga tudo aqui, de repente você aprende que tem 2, 3 outras ideias muito boas naquela posição também, além do ataque da minoria, e você começa a confundir tudo, né? Porque não tem vai ter que ter um tempo para saber, bom, qual que é melhor em cada posição, qual a possibilidade e tal, né? Então, você não pode agregar muito conhecimento, porque teu nível de jogo vai cair no primeiro momento, até o conhecimento consolidar e depois subir. Essa é uma armadilha que às vezes se cai. Você tinha um nível de conhecimento, você estuda, começa a estudar, começa a progredir e tal, daqui a pouco, bumba, né? Cai. O dente de serra que o Arpadiello fala, né, Jaime? Isso, exatamente. Né? Eles conhecem bem isso. Mas aí você sobe, aí o cara para de estudar. Eu me lembro, não, eu quando eu não estudo sou um gênio, eu quando eu não estudo subo, quando eu estudo caio. E ele vai para um outro nível e daqui a pouco ele encontra outro ponto de resistência. Daí fica lá, até que ele vai estudar de novo e vá, né, se ele não conseguir manter esse trabalho constante, né? Então, esses são alguns recursos que no treinamento vão desenvolvendo, né? Sim. Eu acho que é importante destacar um pouco aí nessa tua palestra. Tá? Eu só Beleza. a Liliane, eu tenho que viajar agora. Te agradecer aí, Leandro, desculpe sair no meio da... Imagina, eu que agradeço, Jaime. Obrigado aí pelas contribuições. Acho que é justamente você
você tem bastante razão em muitos pontos, né? O autor, ele acho que escreve de uma forma um pouco mais didática, ele dá algumas fórmulas de bolo que às vezes a gente pode questionar, porque é óbvio, cada pessoa acaba encontrando o seu método, mas eu acho que como ajuda e reconceituação, digamos assim, de algumas coisas mais antigas, acho que o livro cumpre bem o seu papel. Mas obrigado, Jaime. Obrigado aí, Jaime, valeu. A gente vai continuar por aqui, mas de qualquer forma, depois eu também vou compartilhar o livro com todo mundo e estamos em contato. Obrigado por Vejo depois participar. o Wilson, acho que o Rafael posta ali, eu vejo o final da palestra lá. Obrigado, Jaime, Leandro. antes de você sair, só não esqueça o título do livro, né? Como ele tem um apelo midiático, vamos dizer assim, né? Tinham 17 pessoas assistindo no ápice ali, nós estávamos com 17 pessoas assistindo, né? Olha o apelo do título do livro. Sim. Mas é bem enganoso em certo sentido, né? Quer dizer, na verdade, é trabalho duro para você evoluir, né? Não tem mágica, né? No meio do caminho, não tem becos, não tem nada assim, né? Tá bom? Obrigado. Sim. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado, Jaime. O Julians comenta aqui, né, que jogou algumas partidas por correspondência e acordou de madrugada com um lance na cabeça, né? E eu acho que é justamente nessa linha mesmo, Julian. Às vezes a gente está em outros momentos, algumas coisas, a análise vem, o lance vem. Isso aconteceu comigo já quando eu estava tentando resolver algum problema, alguma coisa assim, e a resposta para, né, acabou vindo depois, quando eu não estava mais olhando para aquela posição. Mas, pessoal, agora na verdade a gente já entra aqui na parte final, aqui, que eu queria até dar um tempo para as outras pessoas que eventualmente ainda não puderam contribuir, para a gente possa ter um tempo, de repente, aí para discutir os conceitos, né, algumas coisas que eu comentei aqui, mas eu queria finalizar com algumas questões que ele fala, né, sobre atitude, né? Então, assim, beleza, você quer evoluir no xadrez e tal, e mesmo durante os torneios, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes, né? Então, primeiro, essa questão de empatar rápido, né? Oferecer empate, você tá ali jogando a 32ª etapa do circuito rápido do Erbo Stenzel, tá com 4-4 e só precisa do empate para né, ganhar o torneio, ganhar a última rodada, né? E aí você oferece empate rápido em 5, 6 lances e, porra, ganhou o torneio, legal, né? Mas às vezes é na última rodada que você está pegando o adversário mais forte, né? O adversário, aquela oportunidade que você tem, às vezes, de ouro para tirar algum aprendizado daquilo, para analisar com aquele cara 5, 10 minutos aquela partida, né? E às vezes a gente perde essas oportunidades de evolução querendo a recompensa imediata, que às vezes não é uma recompensa que você quer efetivamente alcançar, né? Óbvio, se o seu objetivo é justamente, né? Tô usando esse exemplo meio que assim pejorativamente, mas não me entendam mal, né? Se você lutou para isso, por essa conquista, meio de clube e tal, de rápido e tal, e você só precisa do empate para atingir aquele grande objetivo, eu sou o primeiro a defender. Vai lá, empata o último e ganha o torneio. Se você é mais ambicioso, né? Se você quer chegar além dali, não pense naquilo naquele momento, né? Pô, às vezes você tá pegando, né? Tô usando aqui os exemplos do clube, né? Mas às vezes você tá pegando um Bolívar na última rodada, você tá pegando mesmo um Daniel Leite, uma pessoa que é muito forte, que eventualmente você vai perder a partida, mas você tem ali uma oportunidade de ouro para trocar 5, 10 minutos ali de análise com aquela pessoa ou de testar uma variante nova que você está estudando em casa com aquela pessoa naquela partida e tal, e você às vezes perde uma oportunidade empatando rápido, né? Então, o autor, ele é um ferrenho defensor, né, contra os empates rápidos, ou mesmo
contra os empates lá em finais que aparentemente são empates mortos, mas que ainda tem aí algumas possibilidades de você jogar a partida, né? Ele cita um exemplo, por exemplo, de finais de bispo contra cavalo, né? Onde você tem peões nas duas alas, né? Mesmo que os peões estejam em mesma quantidade, né? Por exemplo, uns 6 peões contra 6, 5 contra 5, meu, tem muito jogo ali. Mesmo que a posição pareça morta, cara, o que custa ali você jogar uns 20, 30 lances a mais para testar realmente se você, ou se você não consegue ganhar, ou se você está jogando contra um jogador mais forte, se você consegue defender mesmo aquela posição, né? Então, ele defende muito que a atitude para melhorar o xadrez com relação aos empates ferrenhamente a não aceitar empates, né? Ou não oferecer empates na medida do possível. Essa é uma regra aí importante, né? Lembrar que o relógio é tão importante quanto a posição, né? Ou seja, é muito comum também a gente ouvir isso, né? Tava ganho, mas perdi porque fiquei apurado no tempo, né? Se você ficou apurado no tempo é porque você não gerenciou adequadamente o seu tempo e por isso você perdeu, né? Então, dar essa desculpa, né, de que estava apurado no tempo, na verdade não é uma desculpa, na verdade é um insight, né, uma revelação que você tem, é um erro que você comete, que tem que estar dentro da sua lista de erros, né? São os erros que você cometeu por apuro de tempo, né? Isso aí a gente não pode ignorar e é um elemento importante, né? O relógio é um elemento super importante, né? E outras duas coisas que ele fala que também acontecem, né? Primeiro, não pense na opinião dos outros, né? É muito comum a gente estar jogando ali um torneio, você está ali na mesa 1, deu sorte de calhar ali na mesa 1, vê um monte de gente ver a sua mesa, seu tabuleiro, você tem medo de fazer aquele lance um pouco mais arriscado, achando que vai passar vergonha com as pessoas que estão assistindo. Por mais bobo que isso seja, a gente sabe que na prática, racionalmente, isso não faz sentido, mas eu mesmo já tive essa sensação, né? Você tá ali, você tá num aberto, que nem o aberto de Caiobá, né? Você calha de estar lá na mesa 1, que está sendo transmitido online, que a tua partida tá no telão, né? Você tem medo, às vezes, de, puta, vou fazer que esse lance todo mundo tá olhando e tal. A ideia, né, que o autor fala, não se preocupe com isso, porque as partidas passam, depois todo mundo esquece, ninguém vai passar a noite pensando naquela tua partida, né? E também não se apaixone por um lance, né? Então, às vezes a gente fica obcecado tentando fazer um lance dar certo, né, naquela posição, aquela obsessão por conseguir fazer aquele sacrifício ganhador e tal. E às vezes aquele lance não dá certo realmente naquela posição. Então você tem que ter uma mente aberta para conseguir sair daquilo e conseguir procurar outros lances que são melhores, né? Então eu dou algumas dicas aí práticas, mas a principal mensagem que eu queria deixar aqui realmente para vocês e para mim um dos principais valores realmente do livro é essa essência, né, de como analisar, como fazer a lista de erros, a importância disso, como que você cria, né, como que você gera essa lista e depois evolui a partir disso. E, óbvio, tem outros capítulos do livro que são igualmente interessantes, até por isso eu vou deixar para vocês a cópia. Mas eu queria aproveitar aqui esses últimos minutos, para quem ainda pôde acompanhar a gente aqui, para compartilhar alguma ideia, algum pensamento que vocês tiveram com relação a isso, e tudo que eu falei aqui foi óbvio ou não, o que vocês tiraram, né, da palestra, tentar discutir alguma coisa aqui. Eu acho que vai ter bastante valor aqui se a gente conseguir nesses últimos minutos, tá? O Henry, acho que tinha pedido, levantado a mão, né, Henry? Sim, na verdade, eu até baixei porque eu achei que passou um pouquinho o momento, mas era uma pergunta, na verdade, para ti, Wilson. Eu já ouvi várias vezes esse termo de 10 mil horas para ficar bom. Eu até repito isso, falo com alunos de japonês, essas coisas também, né? Eu ouvi isso num livro, daquele livro do Malcolm Gladwell, ele também fala das 10 mil horas. Sabe de onde que veio essa aí? É uma coisa, sei lá, um dito popular? Teve alguma pesquisa a esse respeito, sabe? Você sabe de onde veio esse termo? Isso começa com o Erickson, né, um psicólogo cognitivista. O Erickson nunca falou em 10 mil horas. Aí o que acontece? O Malcolm Gladwell lê a pesquisa do Erickson
E o Gladwell é um jornalista, né? Aliás, você que me apresentou o Gladwell, eu nem conhecia. Sim. Pois é, pois é. O Gladwell faz... no Japão, um japonês me apresentou, falou, esse é bom. Ele é doido, mas é bom. O Gladwell faz uma recompilação do trabalho, um trabalho jornalístico para apresentar para o grande público. Que o trabalho do Erickson é um trabalho acadêmico, um pouco mais árido, né, para quem não se interessa por ciência. Assim. E aí o Gladwell coloca essa questão das 10 mil horas. O Erickson, quando leu o trabalho, ele não se opôs. Embora ele não falasse em 10 mil horas, ele não se opôs. Ele deixou quieto, porque a teoria dele estava sendo conhecida pelo grande público. Depois, quando começou a vazar água, o mito das 10 mil horas, aí o Erickson falou, ei, peraí, eu não falei em 10 mil horas, quem falou foi o Gladwell. Faz um tempo já que eu li isso aí, né? Eu li bem antes de te indicar ele. Mas, se não me engano, ele fez pesquisa com várias áreas, inclusive com um jogador de golfe. É daí que ele tirou isso aí. Se não me engano, era isso. Se foi ele, é isso. Eu achei que tinha vindo de outro lugar. Mas ele fala que a diferença de um jogador profissional de golfe e de um jogador que joga muito bem, e talvez isso vá linkar com o Leandro, e por isso eu pedi a voz naquela hora, é que ele fala que a diferença entre um bom jogador e um jogador profissional... ele põe um número, não vou lembrar que número, mas é muito pequena. Era 92 tacadas consistentes e o amador com uma boa performance tinha 90. Então a diferença era pequena, mas essas duas tacadas consistentes a mais é que faziam uma grande diferença. E ele fala que isso provavelmente veio dessa maior dedicação, dessas mais horas dedicadas à coisa, mas mais horas com qualidade. Eu acho que levando àquilo que o Leandro foi falar. Mais ou menos isso aí. Antes só deixa eu só falar alguma coisinha, Leandro. Eu achei muito interessante a tua fala. Primeiro, entendo aquilo que o Jaime colocou com relação a título, né? É tipo assim, você comprar um livro, sei lá, Jogue Xadrez como um grande mestre. A gente desconfia dos títulos. Mas é evidente que o título tem um apelo junto ao público e provavelmente o editor sugere. Às vezes você quer colocar um título muito obscuro, uma coisa, o editor já chega e já te diz, vamos, né, em prol, né, da venda do material, um título como esse. Assim, não vejo também que o título não tenha relação com o que se propõe o autor, né? Embora, como se colocou ali, ele foca mais no processo, né? E menos o produto. Sim. Essas questões que o Jaime colocou também sobre que o Jaime de uma geração mais analógica, né? Não tinha computador quando ele estudava, né? Eles tiveram que desenvolver uma profundidade de análise, né? No braço ali mesmo, sem máquina, sem engine, sem nada. Então, essa organização que o autor dá para o erro, porque o erro, para mim, é fundamental. Porque se você não errar, você não perde. Você empata ou ganha, né? Se fosse possível não errar. Então, entender o erro, entender como o erro se dá, o aspecto psicológico do erro também é muito interessante, né? Que às vezes você comete um determinado erro por uma faceta, um aspecto psicológico, né, da tua operação cognitiva, da forma que você pensa mesmo, né? E achei, assim, fundamental. Eu acho, assim, que o material é de extrema relevância. Eu não sabia, inclusive, que o livro era tão interessante. Eu comprei o livro e só dei uma folhada. Eu tenho uma versão digital dele, da Amazon Books, né? Sim. Então, isso cai bem dentro daquilo que eu tinha pensado para a gente ter outras palestras com o tema livro, né? Veja que interessante, né? Sim, com certeza. Trazer e fazer uma análise, né? Uma síntese, vamos dizer assim, né? Do material do livro de uma maneira como você fez. Você tem muita facilidade em expor o pensamento, você fala com clareza, organiza as tuas ideias com clareza, isso facilita muito quem está assistindo a palestra e show de bola. Mas eu não quero, eu já falei muito, quero deixar que outros falem, estou vendo que o Tirado está se coçando ali já também. Tudo bem, Augusto? Tudo, parabéns, De Salles. Ótimo. Obrigado. Boa explanação, bem claro mesmo, ótimo, excelente. Só para acrescentar ali, um dos principais estudos começou com o Brian Hatter, em 1899, quando ele fala do código Morse,
ele fala da expertise para os telegrafistas, né? Então, aí foi um dos primeiros pontos que se levantou essa questão do mais ou menos 10.000 horas. E daí, é claro que o Ericsson desenvolveu a teoria dele estudando várias outras modalidades, né? Inclusive o xadrez. E, na verdade, com relação ao passar dos tempos e as tecnologias, observa-se que esse tempo ele ficou reduzido justamente pelo fato de você ter maior acesso às informações. Eu fiz um levantamento com relação ao xadrez e é observável que os nossos jogadores, ele tem um diferencial mesmo, eles conseguem se desenvolver em menos tempo, né? Você consegue ver uma chuva de jovens grandes mestres, o que faz com que essas 10.000 horas, na realidade, elas ficam reduzidas. E como o Xami falou, você pode estar trabalhando, é meio complexo você conseguir determinar esse tempo, justamente pelo fato de você estar... O teu trabalho que você faz, é uma coisa, né? Mas o que você está trabalhando paralelamente, às vezes quando você está saindo, pensando na partida, analisando, a cabeça está funcionando. Quando você está dormindo até, eu me lembro que eu tinha uma partida, um lance secreto, no tempo que você jogava ainda com lance secreto, e eu fui dormir e aquele negócio ficou na minha cabeça. É claro que aconteceu veio aquela luz, opa, é isso. Então é um processo contínuo, é difícil você separar uma coisa da outra, é difícil você delimitar o tempo. Cada um vai perceber por si mesmo, né? Sim. Então, as tecnologias, elas fornecem um subsídio. Aí, o problema maior, na atualidade, está justamente fazer com que esse mar de informações não supere o teu trabalho. Porque existem muitas coisas, muito fácil, acessível, você joga muitas partidas durante um curto período de tempo, então está tudo muito fácil. E isso, ele confunde mais do que ajuda, né, em certo ponto. Se você não tiver uma disciplina, não tiver alguém que te oriente, que te dê a luz, assim, você tem que fazer isso só, não pode se desviar desse caminho, porque é muito fácil, agora é fácil você procurar outras coisas, né, outros atrativos dentro do xadrez mesmo, né. Mas o mais importante dentro desse processo de ensino é o que eu considero desde o princípio, é o estímulo. Você tem que trabalhar o estímulo. Quando você pega uma criança de 5, 6 anos para trabalhar, você tem que desenvolver nela o estímulo e o interesse pelo jogo. Quando você ama alguma coisa que você está fazendo, realmente aquilo vai ser tua razão, que vai dar sentido para a tua vida. Então, quando você ama mesmo o jogo, você tem prazer em descobrir as respostas dos problemas sem procurar atalhos, quando você sente aquela paixão, isso é tudo trabalhado dentro do nosso próprio espírito, né? É o autoconhecimento, é você levantar esses pontos assim que são o que te faz apegar aquela atividade, né? Não é o jogar por jogar, não é o jogar para conseguir ponto, não é o jogar para conseguir ser campeão só, mas é a paixão pelo jogo. Isso faz a diferença realmente. Então, é uma das coisas que eu sempre peguei. Me lembro que o Luciano falou, a gente conversou algumas vezes sobre a questão de rating. Daí eu falei, o importante não é que ele seja campeão hoje, que ele seja campeão amanhã, né? Mas que ele jogue bem e que ele goste do que ele esteja fazendo, para que em determinado ponto ele consiga os resultados. E a partir disso tudo é uma consequência do trabalho que ele fez, né? Então é só isso que eu tenho para dizer por enquanto. Beleza, não, obrigado, Augusto. Acho que faz total sentido. Eu vi aqui no chat também que o Itacir comentou, né, que são coisas que são aplicadas não só no xadrez, né, mas também na vida familiar, profissional, socioeconômica. Acho que é verdade, né? O Julians também comenta aí, né, que nos livros de treinamentos esportivos também estão essa teoria das 10.000 horas. Então, Itacir, por favor, se quiser complementar aí com alguma outra coisa, fica à vontade. Salles, seria ruim da minha parte querer completar alguma coisa que você está falando. Mas eu tenho a dizer assim que quando a gente vai planejar alguma coisa, principalmente nas operações de grandes partidas de futebol, agora a gente não está tendo, mas quando a gente tinha, né, pela minha profissão, então partidas de futebol que iam ter 40.000 torcedores, 35.000 ou mesmo 20.000 torcedores, né? Se a gente não levasse em consideração tudo isso que você está falando,
o desastre estava determinado já, né? Então é por isso que eu digo assim, para a vida familiar, não tenha dúvida, né? Profissional, a gente tem que aplicar tudo isso que você está falando. Então, parabéns. Eu até gostaria que, se você pudesse mandar para mim algumas coisas, eu acredito que você deve ter anotado, porque isso são regras que eu sempre falava, mas a gente fala por falar, assim, né? Pela atividade, por fazer todo dia. Mas a gente não tinha nada anotado, assim, uma informação estabelecida por alguém que fez um livro, escreveu um livro e tal. Então, parabéns, eu só tenho isso a dizer e as minhas palavras estão escritas ali. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, eu que agradeço por participar. E aí, Wilson, até, enfim, eu acho que justamente aqui o propósito era, você fala muito bem, né? O livro tem muita coisa interessante, para vocês terem ideia, esse conceito da lista de erros é só um dos 8 capítulos, se eu não me engano, que o livro tem. Né? Então, eu escolhi deliberadamente, né, cobrir um dos capítulos que eu acho que fariam mais sentido para uma palestra e até para motivá-los, né, a buscar as informações extras que tem, né, no livro. Então, Wilson, mais uma vez agradeço. Acho que tivemos aí bastante interação, né, no chat e aí também ao vivo. E gostaria de participar mais das palestras como audiência também. Infelizmente, nem sempre é possível. Mas agradeço e agradeço todo mundo que teve a paciência, a disposição de ficar aí até o fim. E logo mais eu compartilho lá no grupo do Erbo o livro em PDF e fico à disposição também caso alguém queira trocar qualquer ideia sobre o que eu falei aqui. Beleza? Legal. Leandro, muitíssimo obrigado novamente, né, por tua gentileza. Não sei, acho que você nem está em Curitiba agora, né? Eu tô morando em São Paulo já, vou para Curitiba de vez em quando, mas já vai fazer 2 anos agora que eu tô em São Paulo. Bacana. Mas Você veja que a pandemia também proporciona essas coisas, né? facilita, né? Algumas coisas facilita. Você está em São Paulo, nós em Curitiba, enfim, né? O Zarur em Santa Catarina, mas a gente está com Sim, essa conversa super agradável para um domingo de manhã, né? Poder rever os sim, amigos, falar sobre um tema que nos interessa, né? E sim. então tá muito legal. Vamos lembrar que a palestra está gravada, então logo eu termine, eu encaminho para o Rafael subir para o YouTube, para o site do Ergo, né? Já Tá faço bom. aqui a lembrança que domingo que vem a palestra do Carlos sobre xadrez e matemática, um tema também muitíssimo interessante. E faço o convite para o Augusto, que defendeu o mestrado agora há pouco tempo. Augusto, eu já fiz o convite mais uma vez para ele, mas ele disse que está com uma série de pendências aí, mas o convite que eu quero fazer agora é falar sobre a tua pesquisa, foi a relação xadrez-tecnologia. Eu acho que tem até a ver com um pouco uma intersecção com o que o Leandro falou agora, né? Então, se você puder, porque isso aí é um material que você defendeu agora, um material que está fresco, né? Eu acho que tem muita coisa interessante. Se você topar, a gente poderia fazer para o Fora o domingo que vem, que é do Carlos, para o seguinte, faria uma fala tua, a gente faria aqui. E aberto, aí eu estou esperando também a do Rafael. O Rafael vai falar sobre as engines e a engine que ele está construindo, né? Que eu acho que também vai ser um momento aí de tecnologia bastante interessante. Agradeço a participação de todos vocês, né, do Leandro em particular, pela gentileza aí de ceder esse tempo, compartilhar o conhecimento. Desejo um bom domingo a todos e até domingo que vem, gente. Um abraço para vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado. Valeu, Wilson. Um abraço. Até mais. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Daí, seu Wilson, não sai ainda. Então, vamos fazer domingo que vem, Augusto? Domingo, fora domingo que vem, o outro? Sim, pode. Tudo bem. Então, me manda uma foto para mim. Uma Aham. foto que você queira que apareça no cartaz. Mandar dos anos 80. Pink Floyd. Manda uma foto e manda um mini currículo. O resumo, né? O currículo. Aquele para ir no cantinho ali do cartaz, né? Tá. E o título da palestra que quer dar, né? Se quiser dar xadrez tecnologia ou se quiser mudar alguma coisa, né? Beleza? Que não... Tá certo. A outra coisa,
Eu tenho um piscador lá de Recife. Não sei, você deu curso lá em Recife? Foi você que deu o curso? Sim. Eu virei você lá no Recife. O quê? Eu era referência lá graças a você. Eu pensava que era eu. Aí, o piscador queria dar uma entrevista contigo, conversar contigo. Ele tem um canal no YouTube, ele queria dar uma conversa lá contigo. Pode passar o contato. Se querer ele falar comigo, que eu faço com o maior prazer, sem problema. Tá certo. Então tá. Daí eu passo para você depois. E aí estão marcados. Aí tem a tua já na sequência. Então tem a do Albert, né? Do Carlos Albert. Isso. E depois a próxima. E depois a gente vamos vendo a sequência aí. Tá certo, então. Abraço, Augusto. Tchau, tchau. Outro. Tchau.